Olá, nessa edição da TV Espaço Mulher, nós trazemos uma importante cirurgiã plástica bem jovem, mas especialista em cirurgia íntima feminina. E nós vamos ter uma ótima e agradável entrevista, porque será quase que uma aula para entendermos um pouco deste tema também, tá? Ela é filha de um importante cirurgião plástico, Dr. Paulo Matsudo, trabalha junto com a clínica, e nós vamos conhecer hoje essa jovem aí, que é a doutora Pamela Kei Matsudo. Oh, muito obrigada, viu? Uma honra, doutora. Vamos lá, eu Obrigada. quero trazer seus conhecimentos aqui para nós mulheres, né? Vamos lá, uma honra o convite, Elizabeth. Olá a todos os internautas. Falar sobre um assunto que ainda no nosso meio é um tabu, né? Então eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas, que com certeza é um amplo tema para ser abordado sobre a estética feminina. Inclusive, assim, eu observei, não é, que tem muitos homens falando no YouTube sobre esse aspecto, né? Ele faltava ainda uma voz feminina, que bom que é a senhora. Mas é interessante, não é? Porque é uma área da cirurgia plástica não muito divulgada ainda, não é? E tem alguns ginecologistas que dizem que também fazem, então tem um pouco de divisão de áreas. Mas vamos lá, assim, resumindo, quais são as especialidades da cirurgia plástica que a senhora quer contar para nós, que está atuando no momento na clínica aí, Matsudo. Então, Elizabeth, vou me apresentar um pouquinho a você, aos internautas. Então, eu sou médica formada há alguns anos, obrigada pela parte jovem que você falou, mas há alguns anos, eu fiz 6 anos da formação de medicina na Universidade Metropolitana de Santos. Após prestar concurso, entrei em cirurgia geral, que faz parte da nossa formação. Fiz pelo Hospital Ipiranga, pelo SUS, e logo na sequência, mais 3 anos de formação em cirurgia plástica no Hospital Ipiranga também. Após toda essa formação, após prestar o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2014, então, desde então, atuando na Clínica Matsudo e principalmente voltada para a parte estética feminina. E foi muito ao acaso, Elizabeth, porque, como você bem disse, meu pai é cirurgião plástico, é bem consagrado, e aí, por uma questão de um tabu mesmo, e principalmente hoje não tanto, mas que nós estamos falando mais sobre o tema, abordando um pouco mais, mas acabou que as pacientes acabavam se sentindo mais à vontade em conversar sobre o tema comigo, né? Então, acabou drenando essas pacientes para mim, e nós realizamos bastante hoje, com alguns casos, não sei precisar quanto, mas muitos casos nessa área da estética feminina. Agora está na moda, né? Inclusive tem aí uma pessoa famosa, masculino, que está fazendo uma estética, né, no membro masculino, e tem um monte de comentários em tudo que é lugar, em reportagens no YouTube, né, e áreas de homens, de mulheres, enfim, é um caso, parece-me que é o primeiro ou inédito, pelo menos de alguém famoso, né? Então, a gente está observando que a cirurgia plástica, ela não está apenas, né, e nunca foi, na verdade, só estética, mas ela também é reparadora, não é? Agora, havia, como a senhora disse, um tabu, ninguém estava expandindo muito. Agora temos aí 4, 5 médicos que estão constantemente abordando o assunto, né? Na verdade, segundo a senhora, gostaria que a senhora dissesse, o termo correto, né? Não é cirurgia íntima feminina, para falar corretamente, dá para as pessoas aprenderem, né? E também, como é que é essa especialização, assim, quais são o que abrange, vamos dizer, a senhora quer que a senhora fale a palavra técnica que é para elas saberem. Vou falar, amplificar os ramos da cirurgia estética feminina, tá? Certo. Que é a área que nós mais abordamos hoje em dia. Então, a estética feminina, da parte íntima feminina, tem vários locais que podem ser incômodos para a mulher, né? Então, vamos começar falando sobre o clitóris. Na região clitoriana, existe o prepúcio. Uma das queixas é
o excesso de pele na região prepucial, tá? Com dificuldade para expor o clitóris, tá? Essa é uma das queixas. Outra queixa relevante é o Monte de Vênus, que é o famoso que se fala capô do Fusca, né? Que é o pubis um pouco avantajado. Lá, muitas queixas se dão por excesso de gordura nessa região, onde é possível fazer uma lipoaspiração para diminuir esse excesso de gordura, tá? Dentre outras regiões, tem os grandes lábios, que com o passar dos anos, com a idade, eles vão perdendo aquela turgicidade que tem, vão ficando mais flácidos, né? Então, nessa região existem algumas opções de enxertia, lipoenxertia, você pega a gordura faz a lipo numa região da mulher, trabalha essa gordura e faz enxertia nessa região, ou até mesmo, se ela não quisesse passar por esse processo, existem aplicações de ácido hialurônico, por exemplo, para deixar essa região mais túrgida. E, eventualmente, existe a retirada de um pouco de excesso de pele dessa região também. Tá? Existe também, após parto, a região do períneo da mulher, onde muitas vezes no parto normal o ginecologista tem que fazer uma episiotomia, tá? Nessa região, às vezes a cicatriz fica mal colocada ou fica proeminente, e aí o cirurgião plástico pode atuar também fazendo uma correção dessa cicatriz, tá? Isso aparece muito. Mas o recorde de todas as cirurgias, tá? Se diz respeito à ninfoplastia ou labioplastia, que é a cirurgia para redução dos pequenos lábios, tá? Onde os pequenos lábios, geralmente, eles ultrapassam os grandes lábios, e isso não é o ideal, porque muitas vezes a mulher começa a sentir dor durante a relação sexual, chama de dispareunia, tá? Ou ela tem vergonha, até mesmo de usar um legging, uma calça legging, porque fica marcando a região. Então, dentre todas essas que eu comentei, e existem outros procedimentos mais, mas esses são os que a gente mais realiza, a ninfoplastia disparada é a que mais é realizada. Certo. Agora, por exemplo, tem algumas coisas que possam, além de ser esse aspecto que a senhora está falando, vou supor, muitas gravidez de criança, digamos, muito obesa, né, que também é um problema. Muitas vezes o neném está com o cordão umbilical, né, custa para descer, enfim. E aí nós temos um pouco de mistura de áreas, né, porque você tem o obstetra, você tem muitas vezes um cirurgião geral que se torna necessário pela confusão que vira naquela área ali, né? E a grande preocupação, todo mundo é com o bebê, né? Enfim, e aí passa o tempo e a mulher vai ter aquela cicatriz a mais, como a senhora está falando, que é uma, né? Às vezes não só fica estético, mas atrapalha mesmo, né? Dá uma certa tristeza para as pessoas, vamos dizer assim, né? E às vezes não tem um filho só, quer dizer, aí aquilo vai também. Nós temos a questão de vários partos, né, que vai alargando a vagina. Então, eu acredito assim que tem várias áreas que atuam no mesmo lugar, né? Então, como é que vocês se organizam aí para cada um fazer a sua parte, né? Que é engraçado, assim, eu fico pensando, como cada faz, um né? no seu quadrado mesmo, como a gente diz, né, Elizabeth? Então, assim, em casos de prolapso vaginal ou incontinência urinária, não é o cirurgião plástico que está apto a fazer esse tipo de correção, tá? Então, é o ginecologista, tá certo? Ele que tem a melhor formação para realizar esse tipo de cirurgia, tá? E o cirurgião plástico é o que está mais apto a fazer que nem eu te falei, a ninfoplastia, tá? A correção de cicatriz para deixar mais esteticamente melhor posicionado, né? Tem casos que a gente tem que realizar um procedimento que chama zetaplastia, tá? Para diminuir a tensão da cicatriz no local. Então, essa área compete à cirurgia plástica. São áreas muito próximas que se misturam, mas é cada um, como se diz, com a sua parte, né?
Mas no caso, por exemplo, a perda urinária que a senhora está falando, não seria o urologista? Ou vai automaticamente ser o ginecologista também, ou um cirurgião geral? Como é que é? Porque... Geralmente, o urologista tem a formação também, tá? No Uhum. caso de perda urinária, né? Então, e prolapso vaginal, ginecologista. É, porque veja só, né, um pedacinho tão pequenininho. É tão pequeno e tem tanta coisa, né, Elizabeth? Gente, como nós somos especiais. Muito. Mas muito, né? Que é lindo isso. Muito bem. Agora, o que vamos supor assim que podemos falar das doenças que possam surgir, né? Que vão trazer o problema ali, né? Se faz tanto exames de câncer de colo de útero, né? Que é o que mais se faz, né? Mas a gente conheceu pessoas que perderam a vida por complicações de endométrio, né? Tem a endometriose na vida da mulher, tem gravidezes que são fora, né, do útero, né? Quer dizer, Sim, né, que temos também que traz transtorno, é uma cirurgia de emergência, inclusive, muitas vezes, né? sim. E aí nós estamos subindo um pouquinho mais, né? Doutor, como é que fica? Porque está tudo ali ainda no mesmo campo feminino, né? De interesses nossos, dores das mulheres, é ali, né? As complicações, câncer, tudo vai estar nessa confusão aí, não é? Como é Vai. que fica? Essa parte de endometriose, né? De Uhum, essas partes específicas é diretamente com o ginecologista. O certo. cirurgião plástico nada tem a ver com esse tipo de atuação, né? Uhum. E aí nós temos também o caso, por exemplo, da gravidez ectópica, né? Muitas vezes ela é uma cirurgia de emergência, né? Às vezes fica o corte na lateral, que tem que ver a parte cirurgia plástica. Há casos que é cortado também, né? Na lateral da vagina até quase um pedaço da parede, né? Sim. Toda. Quer dizer, nós temos ainda coisas que vai estar um pouco assim, uma hora é o ginecologista, eu acho, e outra hora é o Cada cirurgião. um na sua hora. Por exemplo, a prioridade, né? No caso, é a criança e a mãe. Então, óbvio que o ginecologista que é que tem que atuar nessa área, né? Posteriormente, se tem alguma complicação, vamos dizer assim, em relação à cicatrização, aí o cirurgião plástico está apto a atuar num segundo tempo, mas é uma coisa secundária. Pelo que eu percebi, assim, na hora da emergência mesmo, é salvar a vida da mãe e a vida da criança. Quer dizer, ninguém está olhando como que vai ficar do ponto de vista Não, estético, alguma coisa, né? E daí que vem a complicação posterior, né? Como isso. fazer essa situação para a pessoa ter mais tranquilidade, não se sentir né, numa situação que, embora seja tão íntima, né? É algo que também não coisa assim, não deixa ela feliz na condição feminina dela. Eu acho que seria Com mais ou menos certeza. isso, né, que temos para dizer. Com Agora, certeza. e quais são os impedimentos que poderiam não pode fazer, vamos por assim. A área geniturinária, a área vulvar, vaginal, não, ela tem a área do períneo, né? Ela É. tem esse problema. O que seria? Diabetes, o que mais? Tem alguma Olha, restrição? Como é que funciona? uma restrição assim, contraindicação absoluta que a gente diz para procedimentos nessa área específica são doenças infecto-contagiosas, então presença de lesões também nessa região, tá? Alergia a algum tipo de medicação, né, ou anestésico tópico que nós usamos, né, ou de infiltração, que a maioria dos procedimentos são com anestesia local, tá, e sedação. Ou então a paciente menor de idade, Elizabeth, menor de 18 anos, não tem indicação, né? E tem um outro lado também, né, que até andei conversando com uma ginecologista, ela vai continuar o segundo capítulo, mas o maior problema é que até hoje, por sinal, um cirurgião, não, um psiquiatra comentou também. Os grandes problemas que são, né, no caso, ele está falando lá dos estupros, né? Mas a gente está falando aqui de uma vida, digamos assim, mais ou menos normal entre casal, vamos supor, né? Que uma vai adquirir, vamos supor, uma doença infecto-contagiosa, né? E as pessoas pensam que é só a AIDS a infecto-contagiosa. Tem um elencar aí no meio do caminho, né? E aí a pessoa não está sabendo que tem isso e resolveu fazer uma cirurgia. Como que vai ser detectado? Se pede um exame antes? Poxa vida, né? Pensa que essa pergunta é muito interessante.
Porque como que a pessoa vai fazer se ela está, de repente, com uma doença grave, né, infecto-contagiosa, fazer a cirurgia? É meio complicado, não é? Então, é complicado, essa parte é muito delicada, né? Faz parte na nossa avaliação clínica fazer o exame físico, né? Então, o exame físico é de suma importância. É óbvio que a gente não faz como cirurgião plástico especular, tá? Porém, nós pedimos uma relação de exames pré-operatórios, tá? Onde algumas doenças podem ser detectadas, né? Outras não. Uhum. Porque parece-me assim que eu entendi, tem a hepatite, tem sífilis, né? Tem o HPV Tem também, parece que é bastante complicado, o herpes genital, né? Também tem herpes. muita coisa que às vezes as pessoas nem sabem que existe, né? E pode estar com essa situação e isso vai interferir na recuperação cirúrgica ou não? Não, porque não vai, se for detectado, nós contraindicamos, como eu bem Ah, disse, entendi. entendeu? Por isso que teria É que. um dos motivos. Entendi, entendi. Olha aí, tá vendo, gente? É importante fazer esses exames também, não é? Me parece que tem até no SUS esses exames gratuitos que a pessoa pode estar sempre fazendo um levantamento, né? Eu sempre brinco assim, a mulher pode estar dentro de casa, mas o marido está passeando lá fora. Eu Exatamente, sempre, tem que eu se sempre cuidar. brinco com a história, né? Bom, mas doutora, eu não sei o que a senhora quer mais expor aqui, que seja de bastante importância, né? Da sua especialização, porque até para fazer as perguntas, para mim é difícil, porque eu não sou especialista da área, né? A gente só tem os, como é que é? A gente só tem os apetrechos, né? Mas a gente não Sim, sabe a condição médica em torno disso, certo? não tem importância. Eu dou mais algumas explicações, então eu Pois vou não. falar um pouquinho mais sobre a ninfoplastia mesmo, tá? Que a É que o... mais sai, além de todas aquelas outras que eu já comentei no início, que existem as possibilidades. Mas antes de falar um pouquinho da ninfoplastia, eu vou falar sobre também procedimentos estéticos que podem ser feitos nessa área, como, por exemplo, clareamento. Então, eu estou falando da prática da nossa conduta, a estética. prática no dia a dia, tá? Então, pessoas que veem um aumento da coloração, da pigmentação na região, né, pós-gravídico, enfim, gostam de fazer algum tipo de tratamento, existem laser terapia que fazem para clarear essa região, nós temos peelings também com dermoabrasão da região também, tá? Então, existem uma série de coisas para tentar diminuir a coloração do local, que é uma das coisas que procuram bastante. Mas em relação à linfoplastia, a, a, a lipoaspiração do pubis, né? Que são cirurgias que saem bastante, a anestesia, geralmente é anestesia local, tá? Com sedação, então você dorme um pouquinho, tá? A recuperação, eu peço para que no dia que operou, não vá trabalhar, tá? Às vezes até consegue, se não trabalha pegando peso, voltar às suas atividades habituais no dia seguinte, deixando a região um pouco mais arejada, usando calcinhas de algodão com absorvente, sem pegar peso, né? Então, a única limitação realmente é 30 dias sem atividade física e sexual, tá? Então, isso nem entrar em piscina, nem em mar, para estar a região bem cicatrizada. Os pontos são pontos absorvíveis que a gente coloca, tá? Então, não precisa retornar para tirar o ponto naquela região que é dolorosa e super sensível, tá? Tem os retornos, né, para revisão, porém, a gente só vê se está tudo bem. A dor, apesar da região ser super sensível, como você vai estar sedado, a dor é muito subjetiva, mas você não sente dor no intraoperatório, porque você vai estar dormindo. No pós-operatório, existem medicações que controlam muito bem essa dor. Então, em geral, pela minha experiência, que a gente ouve, e eu converso bastante com as minhas pacientes, é que elas falam que poderiam ter feito muito antes, se elas soubessem que seria tão tranquila a recuperação, tão fácil e rápida a recuperação. Então, o que existe mesmo hoje, Elizabeth, que eu queria passar para todos os internautas, é que, apesar de um tabu, muitas mulheres, acho que depois até da gente estar conversando, vai até se interessar em olhar a região, né?
para ver se está tudo bem, enfim, e aí vai começar a reparar algumas coisas. Mas o importante disso tudo que a gente está conversando é que esse tipo de procedimentos e cirurgias, elas sejam para o bem-estar, para melhorar o bem-estar da pessoa, né, da paciente, né? E isso a gente vê uma melhora assim de 75% pelo menos de todos os procedimentos em relação à satisfação sexual com o parceiro, a autoconfiança. Então isso é muito importante, né? Então já aconteceu de, em alguns casos, a paciente me procurar porque o marido não gostava da região. Então, nesses casos, por isso que é tão importante a consulta presencial, para a gente conversar e alinhar expectativas e realidade, né? Porque uma paciente dessas é um futuro risco de não aceitação da cirurgia, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha durante a consulta, né? Para trazer a satisfação pessoal da paciente de volta, né? Por isso que é tão importante a gente alinhar a expectativa com a realidade. E muitas perguntas... Ela que tem que ser feliz, né? Ela que tem que estar tem que estar bem com ela realizada mesma. ela mesma, né? Esquece Se ela está bem e o parceiro não está, né? Então aí são outros problemas, não é mesmo? E outra questão que me abordam bastante nesse tipo de cirurgia, abordagem cirúrgica e de procedimentos, é a perda da sensibilidade, né? Falam, doutora, perde a sensibilidade? Me perguntam bastante. Assim, no caso da ninfoplastia, né, ou da labioplastia, que é o que mais sai realmente, que não, porque a região clitoriana a gente nem toca nessa região, né, que é a inervação. Porém, você tem que ser super cauteloso e saber muito sobre a anatomia da região, porque uma vez retirado o excesso, você retira só o excesso de pele, mas uma vez retirado muito, não volta mais, né? Então por isso que a gente reforça que tem que ser realizado com um especialista apto para tal, cada um na sua região. Agora, no caso, doutora, a senhora falou aí, mas parece que eu li em algum lugar, ou alguém falou a questão da vagina larga, que é um termo que me chamou a atenção, que seriam as multíparas, né? Que tem como é que é, um alargamento por partes continuados. Eu não entendi bem essa parte aí. Olha, existe um tabu onde alarga-se a vagina depois de parto. Isso é uma inverdade, né? Isso é verdade. Mesmo multíparas. Mesmo multíparas, porque pode ser algum outro tipo de problema que ela esteja sentindo, não é exatamente isso, porque a vagina é um músculo. Então, se você trabalhar esse músculo, né, tem como você trabalhar essa tonicidade, né? O que tem um alargamento na passagem da cabeça na região sacra, né? Que alarga para passar a cabeça do feto. Mas na região da vagina existe uma perda da tonicidade muscular com o passar dos anos, não por causa de gravidez, tá? E isso é comum. Para isso, para a volta da tonicidade muscular, existem alguns procedimentos, né? Como, por exemplo, alguns lasers que ajudam nessa contratilidade até o pompoarismo, né? Que nada mais é um exercício para tonificar essa musculatura. Até tinha anotado aqui, né, que são as fisioterapeutas especializadas que têm tem exercícios que são feitos também e tem o pompoarismo realmente que também algumas ensinam, né, mas existem outras técnicas que também fazem equilibrar essa musculatura, né, que a pessoa acho que perde a força, me parece, né, dessa região. Isso. Um dos exercícios é, por exemplo, quando você está com vontade de fazer xixi, você segura assim, esse é um dos exercícios. Segura por 10 segundos e solta. Tá vendo? Ó, viu, gente? Vamos começar todo mundo a pensar agora nessa moça bonita ensinando tantas coisas boas para vocês aí, não estão animadas, não? Tão jovem, né? Que maravilha! A gente está bem contente de trazer essa informação, né, com tanta simpatia e qualidade. Eu não sei que a senhora quer acrescentar mais, que eu não tenha perguntado, fique à vontade, né? Eu sei que tudo isso vai sempre influenciar
aquele estado de felicidade, eu diria assim, da mulher, né? É uma saúde emocional que ela vai encontrar com ela mesma, não é isso? Acho É que isso seria mesmo. importante fecharmos isso, né? Que não é só físico, ela vai encontrar uma Não. alegria interior, né? Vamos por assim, de se sentir melhor, não é isso? Elizabeth, o que a gente busca, pelo menos eu, como formando meu tipo de formação, é o Uhum. equilíbrio, né? Tudo em equilíbrio e dá certo, né? Nada aos extremos é bom. Então, existe um time que você tem que dizer chega para o paciente, ou que não tem indicação, né? Por isso que é importante a consulta, mas o que a gente busca mesmo na nossa clínica é realmente o equilíbrio. E o equilíbrio também do corpo com a mente, né? Que é isso que a gente consegue proporcionar para a paciente, que é o mais legal, trazendo É, a autoestima dela de volta. exatamente. Essa autoestima que a doutora está falando é esse estado de felicidade que você gostaria de estar consigo mesma, né? Se olhar assim, ai, como eu estou gata hoje, né? Mais ou menos assim. Isso, como eu sou incrível, né? E se sentir bem, é isso A gente mesmo. não é por aí, elas dizem assim, puxa, hoje eu estou arrasando. Então, é isso aí, gente, temos que chegar a esse estado aí de nos elogiar, autoelogiarmos, né, doutora? Mais ou menos assim, né? É, É aí é que isso nós mesmo. estamos no ponto mesmo, como mulheres poderosas. E esse é o ponto mais gratificante como nós cirurgiões plásticos, é você, quando a paciente volta no seu retorno pós-operatório e ela já se traz, já vem empoderada, sabe? Já Se vem sentindo Deus. melhor. Isso, isso é muito, não, olha, não tem preço que pague isso. É muito gostoso trazer isso de volta para a paciente, não tem preço. Viu só, gente, que maravilha que aprendemos hoje. Bom, doutora, aí está mais para complementar o que a senhora concorda, quer falar, enfim. Ou então nós vamos encerrar com gostinho de queremos mais, né? Mas eu sei que a senhora está com uma outra agenda a seguir, né? Então fique à Mesmo. vontade aí para se falar mais alguma coisa que queira complementar ou as suas despedidas, fique à vontade. Então, Elizabeth, mais uma vez eu agradeço ao convite, super corrido para você, para a gente, para conseguir conciliar. Obrigada mais uma vez pela oportunidade para esclarecer um pouquinho desse tabu. Tem muita coisa ainda para falar, mas o tempo é curto. Só que eu sou super disponível. Às vezes eu não respondo de bate-pronto, você sabe, a gente conversou bastante pelo WhatsApp, né? Mas eu sempre respondo assim que der. Então, meu WhatsApp, pode anotar o número que eu respondo. É 011 96786 8182, ou pelo Instagram mesmo, vocês conhecem um pouquinho do meu trabalho, fuçam lá, que tem um pouquinho de destaque, nos destaques, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, e podem mandar dúvidas por direct, que eu respondo assim que eu conseguir um tempinho, sou eu mesma que respondo, e aí eu vou deixar o meu Instagram, que é doutora, DRA, Pamela, com 2 L's, _ cirurgia plástica. O telefone do nosso consultório, que fica localizado na Avenida Indianópolis, 2451, Planalto Paulista, aqui em São Paulo, 2577-7007. E estou super disponível para outros temas também, Elizabeth. Eu sei que a gente fala rapidinho, vê a pauta, mas no fim dá tudo certo. E se tiverem mais dúvidas, podem me enviar. Parece que a novidade agora, né, é o assunto do momento. Um homem que está É. fazendo uma expansão do seu membro via cirurgia. Está todo mundo aí querendo saber como é. Aí talvez seja o doutor que fala, não sei. Aí vocês têm que se dividir. Mas eu acho que é um tema muito interessante de ser esclarecido para os homens também, não é? Vamos lá. A parte da genital masculina eu deixo aos cuidados dos urologistas, que são experts nisso. Mas a cirurgia plástica não faz parte também da equipe. Depende. Quando precisa de enxertia no local, né? Às vezes a partir da lipoaspiração, o cirurgião plástico está mais apto a realizar. Então, seria uma equipe multidisciplinar. Aí, mulheres, vamos falar para os maridos essas coisas interessantes. Tem para todo mundo, viu, Nossa, Elizabeth? não é, meu mal, mas depois que a gente passa dos 70, e tantos, a gente fala assim, viu? Mas Um tá grande abraço, certo. querida, muito obrigada, tá? Foi uma alegria, uma honra.
Gente, Obrigada, um grande Elizabeth. beijo no coração. Até a próxima edição aí da nossa TV Espaço Mulher Online, né? Trazendo mais dicas, mais assuntos palpitantes, novidades, né? E a gente vendo essa pessoa linda e jovem, informando tantas coisas, né? Que a gente nem sequer sabia, não é mesmo? Muito obrigada, um grande beijo no coração, doutora, muito grata.